Já voltamos com o seu estilo de vida e agora nós recebemos o Vanglas Mebarak. Se você não lembra dele, você provavelmente vai lembrar assim que você der uma olhadinha nas criações que ele trouxe pra gente hoje. Ele faz alguns acessórios sustentáveis mais voltados para os brincos e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Inclusive, nós vamos conhecer um pouquinho do processo de criação dele hoje. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Isabelle? Tudo certo. Então quer dizer que você trouxe pra gente novos brincos, novas peças. E aí trouxe um pouquinho também do processo de criação mesmo, né? De alguns projetos interminados, que não foram terminados ainda. E aí que a gente pode entender um pouquinho do que você faz e como que acontece. Exatamente. Falando sobre sustentabilidade, hoje em dia já não é mais uma tendência, já virou moda, né? Então já é um comportamento. Sustentabilidade hoje, todo mundo tem que ter essa consciência no seu comportamento em casa, como o arquiteto estava falando há pouco. A gente tem que ter aquela consciência da utilização da água e dos demais fatores que vão contribuir para o meio ambiente, né? De forma positiva, sempre pensando no lado positivo, cuidando sempre do meio ambiente. Então, pensando nesse processo de sustentabilidade, eu comecei a desenvolver algumas peças, né? Eu acabo utilizando aqui materiais da região amazônica, por exemplo, as fibras naturais. Aqui eu tenho fibras, tá vendo? Fibra natural, eu utilizo no processo dos meus acessórios. E a gente vê essa fibra em vários acessórios, né, que são feitos assim, que a gente pode considerar que na verdade são sustentáveis. No caso, por exemplo, aqueles cestos, né, que pode ser usado para decoração. Exatamente. Toda a questão dos nós também, muitos utilizam essa fibra. E que olhando assim nem parece tão natural, né? Já é algo tão industrializado, tão a gente pode perfeito. dizer assim, isso, que a gente nem imagina que seja natural mesmo. Esse material ele é desenvolvido por comunidades, né, ribeirinhas, em alguns momentos por tribos indígenas também. São fibras são extraídas diretamente da nossa floresta amazônica, então são tudo feito à mão, todo esse trabalho é feito à mão. Embora seja tão perfeito, parece algo industrializado, mas não é. É realmente tudo feito à mão. O mais incrível disso tudo é essa questão que você diz de ser realizado pelos ribeirinhos, porque quando a gente valoriza aquilo que é natural e aquilo que é sustentável e a gente realmente promove, por exemplo, moda, partindo desse princípio, que seria um princípio correto pela sustentabilidade, você ainda dá a oportunidade das pessoas que estão rodeando, que vivem isso, terem também uma oportunidade de renda, enfim, e de mostrar os próprios talentos, né? E toda essa questão da gente valorizar as pessoas que estão sempre em contato com esse material e que é quem mais entende, né? Tendo técnica ou não desse tipo de material. Os ribeirinhos, por exemplo, né, como eu citei agora, eles têm uma técnica fantástica, uma habilidade incrível com as mãos, né? Então, eles são privilegiados, não é? Imagina, você ter uma habilidade manual incrível, que você pode confeccionar inúmeras coisas. Então, assim, pensando de uma maneira global, falando sobre moda sustentável ou eco-fashion, a nível internacional, tem uma estilista chamada Stella McCartney, que é a filha do Paul McCartney. Ela que foi uma das pioneiras nesse segmento, né, de moda sustentável. Então, ela utiliza material orgânico nas suas coleções. Ela já conseguiu desenvolver coleções luxuosas, sem utilização de material como couro, né, que é um material que hoje em dia é evitado ser utilizado. Então, ela foi uma das pioneiras a nível internacional. Trazendo para o Brasil, nós temos uma grande marca, que é a Osklen, que ela utiliza em suas peças mais de 20 tipos de matéria-prima que são sustentáveis, né? Então, trazendo para a nossa realidade, inclusive a Osklen, falando a nível Brasil, ela utiliza muitas fibras aqui da região amazônica, né? Ela consegue ajudar de forma econômica as comunidades ribeirinhas, onde essa fibra é comprada, outros materiais também, né, que são derivados da nossa floresta, são matéria-prima orgânica. Então a Osklen implementou na sua cadeia produtiva muita matéria que vem da natureza, muito material realmente sustentável, né, que é biodegradável, que não agride o meio ambiente ou tem um impacto mínimo sobre o meio ambiente. A gente pode dizer que por termos todo esse material muito disponível e por estarmos sempre em contato com essa questão da natureza e com aquilo que a natureza nos oferece, para nossa região, seria mais simples, por exemplo, ser sustentável? A gente consegue ser sustentável com uma maior facilidade porque nós possuímos todo o material que a gente precisa muito perto?
Então, a sustentabilidade, ela é uma cadeia, né? Falar de sustentabilidade. Eu vou desenvolver moda sustentável. Muitas vezes vem à mente, eu vou pegar as argolas da latinha de metal, na sua maioria é feita de alumínio, que é um mineral. Então, ali eu vou começar a confeccionar. Não é bem assim. As pessoas têm um pouco de... acabam se confundindo um pouco com esse tema. A sustentabilidade, ela é uma cadeia produtiva. Então, a nossa realidade, a gente tem tudo para ter um tipo de produto altamente ecológico, altamente tendencioso, né, com essa questão ambiental. Então, o que falta para a gente hoje é tecnologia, são as máquinas, as indústrias que precisam ter equipamentos adequados para produzir determinado material, né? Imagina, uma matéria-prima, uma fibra dessa, o índio, o caboclo vai lá e tece tudo à mão. Mas existem outros materiais, por exemplo, o tecido, que são feitos de material orgânico, do algodão orgânico, da nossa fibra também, tem alguns tecidos que já existem e já foi introduzido na sua cadeia produtiva as fibras aqui da nossa região amazônica, né, como a OSC que eu acabei de citar. Então, o difícil é ter o equipamento adequado para trabalhar com esse material, com essa matéria-prima sustentável. Então, esse é o grande gargalo da indústria têxtil, né, da moda. Quando a gente fala sobre essa questão da industrialização, quando a gente traz essa necessidade de instrumentos mais específicos, mais especializados nesse sentido, a gente não corre o risco um pouquinho também de perder a essência de toda essa produção? Porque, por exemplo, hoje, como você falou, o caboclo, né, a pessoa que lida com toda essa questão da sustentabilidade, ou então com os materiais mesmo, tece na mão e, enfim, é tudo muito natural e é realmente do ponto de partida que tudo acontece, né? A gente tira da natureza e aí a pessoa que está em contato com a natureza é quem mexe, quem tece e quem aprimora todo aquele material, a gente pode dizer assim. Então, quando a gente traz para uma visão mais industrializada, a gente não perde um pouco dessa essência, talvez o caboclo não perca aquele espaço ali que é só dele, e aquele conhecimento, então aquele contato que ele tem com o material que ele mesmo cuida, que ele cultiva e que ele está sempre ali, enfim, fazendo todo o processo da produção? Então, na verdade, só tem a ganhar. O caboclo, né, só tem a ganhar, porque se não for a indústria pedir ou solicitar esse material, o caboclo ele não vai ter para quem vender, não vai ter para como viver daquele material que ele está produzindo ali. Então, na verdade, só agrega valor ao trabalho dele, né? Quando se fala em tecer manualmente, a indústria, quando ela for pegar a matéria-prima, ela não vai pegar a matéria-prima tecida pelas mãos do caboclo ou de algumas comunidades indígenas, que tem muito aqui na região, que trabalha com esse tipo de material. Então, ele vai pegar a matéria-prima bruta, vai introduzir no processo industrial do tecido, enfim, do que fosse feito o trabalho, né? Então, pelo contrário, não vai impactar em nenhum momento com o processo de produção ou com o espaço do caboclo, do trabalho do caboclo no mercado, não. Pelo contrário, vai só agregar. Então, antes da gente ir para o intervalo, vamos dar uma olhadinha aqui. Mais alguma coisa que você tenha trazido para a gente tem as sementes, né? E quem diz que isso pintadinho desse jeito é semente, né? Exatamente. Aqui eu estou trabalhando com as sementes de açaí, que são comuns. A gente toma o açaí no dia a dia, né? Então a gente consome e aquele material que ia ser descartado, que são as sementes, são reutilizadas, são feitos pigmentações com pigmentos naturais, né? Toda essa tinta, essas cores são feitas tudo extraído direto da natureza, não tem nada agressivo ao meio ambiente. A própria fibra, como eu falei ainda há pouco. Conta pra mim um pouquinho dessa tinta. Como que acontece uma tinta natural? Como que a gente consegue tingir alguma coisa de rosa, por exemplo, através da natureza ou a partir de algum elemento da natureza? Normalmente se extrai de folhas, de cascas de árvore, de algumas frutas que têm uma cor bem forte. A gente tem o urucum, que é o mais comum deles, então do urucum começa ali... O urucum é vermelho, né? Ele é vermelho, então conforme você vai diluindo, ele vai mudando o tom de cor, mistura com outras matérias-primas, né, com outras folhas, com outras cascas, e ali a gente consegue utilizar e conseguir um leque de colorização, de cores, né? Daí a gente tem, por exemplo, verde, rosa, amarelo, é incrível, né? Tem muita coisa na própria natureza que a gente não conhece. A gente não conhece, realmente é um trabalho maravilhoso. Eu queria muito conhecer a pessoa que teve essa ideia, né, que foi pioneiro
nessa ideia de sustentabilidade, trazendo o que ia ser descartado para o uso do dia a dia. Então, hoje em dia, nós somos uma cidade turística, então o turista que vem aqui, ele se depara com uma peça, um artesanato mesmo, caboclo ou indígena, ele vê, a gente utiliza muita fibra e sementes, ele fica encantado. E ele fica mais encantado ainda por ouvir a história, né? Isso aqui era do açaí, que eles tanto amam também. Veio do açaí, era semente que ia para o lixo, nós fizemos esse trabalho sustentável e hoje em dia se transforma em biojoias, né? Peças também de artesanais e biojoias. É significado, né? É muito mais significativo quando você conhece, quando você sabe do que se trata, quando existe uma história por trás daquilo, e aí você pode ter um envolvimento, muitas vezes, com a própria peça, né? E é diferente quando você vai a uma loja, você simplesmente compra a roupa porque gostou do modelo e te deixou bonito, daí você compra, vai embora e tá tudo ok. Quando existe uma história por trás de tudo isso, aquela peça ali... E é, inclusive, eu te confio, inclusive, que seja por isso que, por exemplo, a gente vai fazer a faxina, né, do mês e a gente vai se desapegar daquilo que a gente não tá usando mais. Mas tem sempre uma peça, não sei, um sapato ou um acessório que você não consegue doar, que você não está usando mais, mas que você não consegue se desfazer simplesmente porque tem um significado para você que não te deixa se desfazer dele assim tão fácil. Então, tudo é uma questão do que isso representa, né, na vida dessa pessoa e naquele momento ali que ela está utilizando. Muita gente diz, inclusive, que a moda pode representar um momento que a pessoa está vivendo, né? Então, tem a ver com isso também. Tem sim, tem tudo a ver. Inclusive, a sustentabilidade, a moda sustentável, um dos temas abordados é isso que você acabou de falar, sobre, eu tenho uma peça de roupa, eu tenho um jeans, eu tenho uma jaqueta, eu tenho, enfim, qualquer peça de roupa já tem anos comigo, eu não vou usar porque já está fora de moda. Na verdade, a moda vai e vem. A gente sabe que a moda é assim. Então, em alguns momentos, já dizia Coco Chanel, né, que antigamente as mulheres elas trocavam completamente o seu armário, seu guarda-roupa, quando surgiu uma nova coleção. Então ela dizia que isso demonstrava poder aquisitivo, mas que não era nada ecológico, não era fino fazer isso, né? Pelo contrário. Então hoje, com a sustentabilidade na moda, a gente consegue perceber que você tem a possibilidade de pegar uma peça que você já tem há alguns anos guardada no guarda-roupa, quando a moda retorna com aquele tipo de peça, você consegue até incrementar, fazer customizações em cima daquela peça para não se desfazer daquela peça. Então isso também tem a ver com moda sustentável. Bom, daí antes de a gente finalizar, vamos saber um pouquinho mais do que você trouxe pra gente. Isso aqui é uma peça em processo. Exatamente, isso aqui é um dos brincos que eu estou desenvolvendo. Olha só como é que a estampa é maravilhosa, também bem étnica, né? Tem tudo a ver aqui com a nossa região, esse tipo de estampa. Então, a sustentabilidade aqui se aplica na reutilização do tecido. Esse tecido ele ia ser descartado, né? Dentro de uma cadeia produtiva, eu resgatei esses tecidos, eu tenho um ateliê que me fornece grande parte do material que eu trabalho hoje, os tecidos. Então, isso aqui é de malha, é um tecido sintético, tem elastano. Então, aqui eu também utilizo, além do tecido, o papel reciclado, que a gente chama de papel craft, é um material reciclado. E, a partir daí, a cola é um material que é menos sustentável, digamos assim. Mas eu procuro utilizar uma cola também que tenha pouca agressão ao meio ambiente, tá? E esse material aqui de dentro seria papelão? É o papel reciclado. Papel reciclado. Exatamente. Então, e quem é que diz que essa estrutura aqui vai se tornar um brinco, né? É verdade. Realmente, precisa ter uma sensibilidade para você perceber. Exatamente. É como a semente, é como as fibras. A gente vê a floresta, a gente não imagina que dali vão sair peças de roupa maravilhosas, acessórios maravilhosos. Então, realmente, a moda ela tem essa possibilidade de transformar. Aí, além disso, isso aqui também é semente? São algumas sementes também da região. Animal print, gente. Animal print já teve um outro trabalho também, um processo de estamparia sobre a semente. Né? A maioria das frutas que nós comemos aqui, como tucumã, açaí, que eu já citei, a gente consegue trabalhar, né? A própria jarina também, que é uma semente da região, muito bacana para trabalhar com acessórios. E é super rica, é super bem aceita no mercado, tem um aspecto visual maravilhoso. Esteticamente, as nossas sementes hoje em dia elas têm ganhado o mundo. E aí, para finalizar, fiquei sabendo que você está produzindo uma embalagem sustentável também. Exatamente. Isso aqui é uma peça piloto que eu estou desenvolvendo, sustentável, é claro, onde eu utilizo as fibras, o papel reciclado, né, e a cola para finalizar, para fazer todo o acabamento da sacola.
Essa aqui é só uma peça piloto, como eu citei, então ainda vai vir a parte de estamparia, que eu vou ter que colocar a logomarca do negócio que eu estou desenvolvendo agora. Então provavelmente também vai ser com a tinta orgânica. E aí aqui dentro existe algo que nós vamos revelar, né, Vanlês? Exatamente, vamos lá. Só pra gente fechar com chave de ouro, em primeira mão, para quem tá em casa, você conta pra gente do que se trata. Só antes, gente, deixa eu tirar aqui da embalagem. Bom, essa peça aqui é uma das peças que eu estou desenvolvendo que vai fazer parte de um evento de moda em Manaus, o desfile do Miss Amazonas Plus Size. Então eu comecei a elaborar algumas peças, vão ser desfiladas, quem tiver a oportunidade de ir no evento vai poder ver essas peças de perto. É claro, já bem claro mesmo pra gente que tem um pouquinho de glamour, né, com todo esse brilho. Exatamente, só para uma peça um pouco mais elaborada, né? Então eu já mesclei algo industrializado, que são as peças brilhosas, strass, o tecido, que é um tecido de material orgânico, e por dentro o papel reciclado. Então quem vê de perto uma peça dessa, jamais vai dizer, isso aqui é de material reutilizado ou é sustentável. Não tem, é completamente fora de cogitação pensar assim. Mas é uma peça toda pensada por mim na questão do meio ambiente. Bom, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter mostrado tudo pra gente, por ter trazido um pouquinho do seu trabalho também. E é claro que eu vou deixar aí o espaço para você contar um pouquinho para as pessoas, para a gente finalizar mesmo com chave de ouro, para você dizer um pouco para as pessoas do que essa sustentabilidade representa na sua vida e, de repente, deixar uma dica para as pessoas que querem ser sustentáveis também, mas que não têm, por exemplo, condições de comer o tempo todo a comida que é voltada para esse meio, ou então que não tem condições de comprar todas as roupas do guarda-roupa sustentáveis, pessoa que não tem condições de usar somente os brincos sustentáveis, enfim, aquela pessoa que ainda não tem toda a vida rodeada da sustentabilidade e que ainda não vive esse estilo de vida, mas que gostaria de incrementar aos pouquinhos e colocar um pouco de, digamos que, resquícios dessa filosofia no dia a dia também. Então, gente, a dica que eu deixo para vocês é ser sustentável hoje não custa caro, é super barato. Você consegue comer um alimento sustentável, você pode criar uma horta até na sua varanda, se você mora em apartamento, é pequenininho, apertadinho, mas você consegue ali em poucos metros, até menos. Coloca 2, 3 vasinhos ali com material que você mesmo pode plantar, com um adubo orgânico você pode criar. Moda sustentável, você pode não descartar suas peças, passou a coleção, eu vou doar, eu vou jogar fora, enfim, vai fazer o que você bem entender. Não faça isso, você pode guardar no seu guarda-roupa, em determinado momento você pode me consultar se você quiser, e a gente pode, a partir daquela peça, criar uma nova peça, para que você não descarte aquela peça. Porque as nossas roupas, elas são feitas em grande maioria de material orgânico, né? De produtos naturais, como o algodão, o linho e fibras naturais. E hoje em dia já existem alguns tecidos que são sintéticos, né? Mas assim, a dica que eu deixo é, pense antes de, como o nosso amigo arquiteto falou, vai escovar os dentes, liga a torneira, não deixa desperdiçar, quando for tomar banho também, tenta minimizar o consumo de água, o desperdício de água. Eu tenho certeza que a partir desse momento você vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais feliz. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Para você que está com a gente, continua com a gente, porque daqui a pouco nós voltamos, o intervalo é bem rapidinho e você pode continuar enviando sua participação através do 92 código daqui de Manaus, 98111 4512. Para ajudar todo mundo a entender um pouco mais sobre biodiversidade, o SESC e o Museu da Vida Fiocruz se uniram para apresentar a você a exposição Biodiversidade e Saúde. Aqui você encontra painéis e módulos interativos que vão ajudar você a compreender a complexidade da vida e dos biomas brasileiros. As crianças podem brincar ainda no Jogo da Memória, que oferece informações sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E além desse jogo, a exposição oferece ainda outras brincadeiras educativas. A exposição Biodiversidade e Saúde fica aberta até dia 16 de setembro, aqui na Sala de Ciências do Sesc Balneário. O horário de visitação é das 8h30 até as 17h30, de segunda a sexta.